Imagina que você está há décadas trabalhando numa terra que você comprou e de repente pessoas começam a invadir e roubar isso de você. Embora tenha reconhecimento, tem na Constituição, você tem o direito de propriedade, as autoridades não fazem nada. Mas imagina que é pior, você está lá há 50, 60, 100 anos trabalhando, produzindo, pagando imposto e não só o Estado não faz nada para proteger quando os invasores vieram, quando o Estado vem e começa a ajudar os invasores a promover a invasão da sua propriedade e, claro, executar uma forma de confisco, porque depois de invadir, a justiça não se posiciona para restabelecer a posse ao proprietário. Nós temos casos no meu estado aqui, por exemplo, de áreas invadidas há mais de 30 anos, que a pessoa buscou se socorrer do sistema judiciário, buscou socorrer da justiça e simplesmente, até hoje, não tiveram decisões a esse respeito. E nós estamos vivendo um caso muito específico aqui no Mato Grosso do Sul, em especial na região de Douradina. Vou colocar algumas imagens aqui para você ver, onde não só o Estado, e quando eu digo Estado, não é o governo do Estado, mas o Estado, de uma forma geral, não está fazendo nada para proteger o direito dessas pessoas, como também não está fazendo nada para coibir os crimes que estão sendo cometidos ali, desde ameaça, lesão corporal, incêndio, destruição de bens, furto, roubo e, claro, invasão de terras, porque invasão é crime. O que acontece aqui no meu estado? Supostos indígenas, e muitas pessoas até vindo de outros países, se passando por indígenas, estão invadindo propriedades rurais. Isso já seria muito grave por si só. Mas os produtores rurais ele têm o direito, tá? E não é um favor, não é uma benesse, é um direito ao desforço imediato. O que é isso? É poder colocar os invasores para fora da sua propriedade. Em especial, essa região já tem decisão judicial dizendo que ali nunca foi terra de origem indígena. Mas, mesmo assim, mesmo já havendo essa decisão, esses grupos que não fazem parte dos índios aldeados ali na região, são pessoas de fora, estão promovendo essas invasões. Isso aí já seria um cenário de extrema crise, ameaçando a vida dessas pessoas, mandando recado falando que vão matar e, claro, andando com armas de fogo à luz do dia. A gente tem registros disso aí lá. Mas a situação fica ainda pior quando o governo federal dá amparo para essas invasões e, claro, isso é uma forma de confisco da propriedade privada. O que está acontecendo aqui? Lá estão presentes secretários do Ministério dos Direitos Humanos, secretário do Ministério dos Povos Originários, secretário do Ministério da Justiça e também a Força Nacional. E o que eles estão fazendo lá? E, claro, membros do Ministério Público Federal. E o que eles estão fazendo lá? No decorrer da invasão, quando eles começam a romper a cerca da propriedade, a adentrar na propriedade, normalmente o proprietário ele tem o direito, e esse é o melhor remédio, o mais eficaz, de colocar essas pessoas para fora, usando o uso progressivo da força. Pois muito bem, a Força Nacional, junto com esses representantes do governo federal, quando os invasores vão fazer a invasão, eles não fazem absolutamente nada e ficam simplesmente observando a execução de um crime, olhando o crime acontecer. Mas quando os proprietários vão repelir essa agressão injusta e exercer o desforço imediato ou a legítima defesa da propriedade, aí eles entram em ação e a Força Nacional se coloca entre os invasores e os invadidos, impedindo que os invadidos possam restabelecer a posse nas suas terras. Temos relatos, inclusive, de produtores rurais que tomaram tiro de borracha da Força Nacional, que estava lá exclusivamente para proteger esses invasores. A situação em si já é muito grave, mas fica ainda pior quando é dado a eles um grau de autoridade supralegal, como se estivesse acima do bem e do mal, da Constituição e de todo o ordenamento jurídico. E as próprias autoridades reconhecem que a Força Nacional está lá para proteger esses invasores. A ministra das Nações Originárias deu uma declaração que enviaria mais membros da Força Nacional para lá para reforçar a segurança dos invasores. Não só isso, essa semana o presidente em exercício, o Naine, o comunista cachaceiro e ladrão, deu uma declaração dizendo que fortaleceria a proteção
a esses invasores e mandaria mais efetivo da Força Nacional para proteger esses invasores. Isso é um tremendo absurdo. E ainda que você possa pensar, e não é o caso do público que me segue aqui e assiste meus vídeos, mas com certeza isso aqui vai cair na mão da esquerda, que são povos originários e que ele tem o melhor direito, porque o direito à terra, enfim, todas essas coisas, você não pode esquecer que há também a garantia ao direito fundamental à propriedade que está no artigo 5º. Então, quando há um conflito de interesses, num Estado democrático de direito, coisa que a gente está muito longe de ser, porque a gente vive num regime de exceção, a via adequada para solucionar os conflitos deveria ser o judiciário. Eu posso dar um exemplo muito simples para você entender. Se supondo que eu comprei um carro seu e você não me entrega esse carro, eu não tenho o direito de ir lá e tomar o carro de você. Se você me vende um imóvel e você não me entrega esse imóvel, eu não tenho direito de simplesmente cair para dentro e te tocar de lá. Eu devo buscar o judiciário, porque o Estado tem um monopólio da força e, com isso, ele vai decidir qual dos dois tem o melhor direito. O nome disso é devido processo legal, com todas as garantias constitucionais de contraditório, ampla defesa e possibilidade de arguição de todos os direitos para todas as partes. Essa estrutura é o que pressupõe um Estado democrático de direito, coisa que está muito longe do seu Brasil, porque não só estão incentivando essas invasões, essas irregularidades, como estão dando guarida. Perceba, eles fazem um movimento de invasão e, nesse ponto, essas autoridades não fazem absolutamente nada. E quando os proprietários vão realizar o desforço imediato, colocar esse pessoal para fora, eles entram no meio e impedem que esse desforço imediato aconteça. Mais grave que isso, quando se busca o judiciário para obter a decisão de reintegração de posse, essas mesmas pessoas vão trabalhar junto com, peticionando ou argumentando que a reintegração de posse vai gerar um cenário de instabilidade e violência e, infelizmente, muitos juízes ou desembargadores recuam ou revogando liminares ou deixando de deferir essas decisões, perpetrando um cenário de violência absoluta. Por quê? Porque eles têm a certeza da impunidade. Há décadas praticam esse crime no meu estado, invadindo propriedades, botando fogo, ameaçando, cometendo violência, muitas vezes assassinando pessoas, e as autoridades do Brasil não fazem absolutamente nada. Muitas das vezes essas pessoas estão lá completamente desamparadas e no primeiro foco de invasão, eu tive lá presente durante uma dessas invasões e eu asseguro que esses produtores não foram rechaçados pela Força Nacional, nem tomaram tiro de borracha e outras coisas, porque eu estava ali no meio, eu estava junto com eles. Porque quando eu tive o meu problema clínico e acabei ficando em repouso, praticamente nocauteado pelo coquetel de remédio que eu estava tomando, essas pessoas ficaram lá sozinhas e desamparados e foram vítimas dessa agressão do Estado. Percebam como o Estado brasileiro está se tornando não, é algo perverso e cruel que só serve para roubar a gente tomando imposto. O mínimo que se espera, e o Estado foi inventado para isso, a desculpa que Thomas Hobbes utiliza para a invenção do Estado, é assegurar a segurança das pessoas, com perdão da redundância. E não assegura segurança coisa nenhuma. Nós temos números de homicídio de cenários de guerra e agora algo simples, que é o direito de propriedade, que deveria ser protegido pelas instituições, está sendo achincalhado, gerando uma carta branca para criminosos realizarem seus crimes e sim realizarem o confisco das propriedades, seja pela inação dos órgãos de segurança pública que deveriam prender esses criminosos, seja pela leniência ou pulso mole do judiciário que deveria estar impondo a imediata e o mais rápida possível reintegração de posse. Mais grave que isso, além de não prender os criminosos, além de não rechaçarem o crime, além do judiciário não se posicionar de forma enérgica para coibir essa prática, o que todo esse cenário já incentiva a invasão, as forças de segurança, em especial a Força Nacional, com membros, eu repito, do Ministério da Justiça, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério das Nações Originárias e o próprio Ministério Público Federal, estão lá impedindo que essas pessoas vítimas da agressão injusta, da invasão, possam exercer o seu direito ao desforço imediato, que é botar essas pessoas para fora da sua propriedade. Ou seja, de maneira descarada, desmedida e completamente antidemocrática, na cara de pau, as estruturas de segurança do país estão
dando guarida, estão dando suporte para criminosos invasores que cometem crimes na cara desses agentes da lei, com muitas aspas, que prevaricam na medida em que não efetuam a prisão de criminosos que estão cometendo crime flagrante, mas mais do que isso, impedem a legítima defesa da posse ou de direito ao desforço imediato desses proprietários rurais. A situação é extremamente grave no meu estado e no país todo, e só nos resta clamar a Deus por misericórdia, porque o comunismo desse regime de exceção caminha passos largos à sua instauração no Brasil, e os pontos mais sensíveis são a liberdade de expressão, que é atacada todos os dias, e o direito à propriedade, que está sendo completamente destruído dentro desse desgoverno. Isso tem que parar de alguma forma, e nós estamos buscando todas as medidas legais cabíveis para poder fazer isso, desde denunciar todas essas práticas para os órgãos competentes, embora eu não creia que isso vai resultar em alguma coisa, dada a instrumentalização de todos esses órgãos, e, claro, convocar todos os ministros das respectivas pastas para prestarem contas por esse disparate, esse absurdo, que incentiva a violência no campo, incentiva a prática criminosa de invasão, e por mais que eles argumentem a legitimidade do direito, nenhum direito, por mais legítimo que seja, dá à parte a faculdade de agir com violência para concretizá-lo. Todos deveriam, em tese, estar sob a tutela do judiciário, o que você já vê nesse desgoverno não acontece com o cidadão cumpridor da lei, com o cidadão de bem. Ao que parece, já não parece mais, nós tivemos evidências disso, esse governo governa para favorecer e proteger criminosos, usurpadores, vândalos e toda sorte de pessoas que só destroem o nosso país. Nós estamos lutando contra isso, mas é uma luta desigual, e que Deus tenha misericórdia do Brasil, porque a situação é muito grave. O que nos resta é esperar que em 2026 esse pesadelo acabe.